Começou? Já começou a gravar? Pode perguntar, então. Fica à vontade. Começou aqui também. Tá. Então, bem no começo da aula, assim, eu falo que a microscopia eletrônica de alta resolução, ela é o contraste de fase, né? E aí eu entendi que é o contraste de fase e eu consigo, assim, na minha cabeça, criar que vai ser aquela parte que você explicou, que vai ser umas regiões claras e outras regiões escuras, né? Quando tem a parte que tem os átomos, a parte que tem o vazio. Só que aí tem uma parte que o senhor fala que se a gente permanecer num nível praticamente igual à posição atômica e vazio, não é possível. A Ilana, parece que está cortando um pouco. A Ilana, tá me ouvindo? Parece que está Mas cortando eu um não pouco. entendi o que seria esse nível. Esse nível. Vamos lá. Cortou para vocês também? Eu acho que cortou para todo mundo, a Ilana. Quando você começou a falar de posição atômica, começou a ficar assim um A, I. Então, se puder repetir, por favor. Agora voltou. Voltou agora? Voltou? Tá, isso. Eu perguntei na parte que o senhor falou sobre que se a gente permanecesse num nível praticamente igual de posição atômica e vazio, a gente não veria o contraste de fase. Mas, assim, o que seria esse nível praticamente igual? Por exemplo, eu entendi o que você está perguntando. Eu vou abrir aqui que eu tenho o material, tá? Eu vou colocar aquela Tá. Contrast Transfer Function, tá? A CTF. Não sei se vocês lembram desse gráfico aí. Uhum. Lembra? Deixa eu passar lá então, colocar esse gráfico, Sim. porque a resposta está aí. Vamos lá. Aqui. Deixa eu colocar em tela cheia já. Vocês me avisam quando aparecer aí, por favor, tá? Já apareceu ou não? Sim. Então, repara que no gráfico aí, não é? Tem uma linha aqui, ó, que acompanha o eixo X, certo? Tá? Na horizontal, né? E outra linha que está destacada aqui, né? Num certo nível aqui, não importa, tá bom? Então, vamos supor que o escuro seria esse nível aqui, tá? Totalmente escuro. E na horizontal seria, deixa eu ver se eu estou falando correto. Não, ó, posições atômicas claras, né? Negativo, certo? E aí tudo que tiver, né, no eixo X aqui, ou positivo, seria escuro, tá? Então, esse seria o contraste ideal entre posição atômica em claro e vazio, né, e vácuo escuro, tá? Mas vocês veem nessa contrast transfer function, nessa função aí, nesse gráfico real, que ele não é tão bonitinho assim. Mas o quanto mais ele se aproximar desse formato aí, né, com esses patamares, assim, esses platôs aí horizontais, é o ideal, certo? Então, o que seria um caso ruim? Onde a gente não vai ter contraste e esse nível claro aí positivo, desculpa, negativo, né? Esse menor que zero, se ele estiver próximo do eixo X. Se tiver tudo alternando ou flutuando muito próximo do eixo X. Então, você vai ter um nível de claro que vai ser um cinza e vai ter um nível de escuro, se tiver um pouquinho para cima, né, do eixo X, um pouquinho positivo, que vai ser um nível de escuro, totalmente escuro, também em tons de cinza. Então, esse seria o pior dos casos, entendeu? Consegue entender isso daí, Ailana? Quer ver? Ó, eu vou mostrar Essa seria, então, um caso Eu real, entendi. né, experimental, de uma função de transferência de Quando contraste, assim, boa, tá? eu vejo Certo?
Pode falar. Quando eu vejo o gráfico, penso fisicamente que está sendo lá com a amostra, é que eu não entendo. O que você falou por último? Que eu entendo graficamente, mas quando eu penso o que está acontecendo fisicamente lá na amostra, é que eu não consigo entender, sabe? Então, do que vai depender isso daí? Eu coloquei agora, ó, uma tabelinha aí desses gráficos variando parâmetros, certo? Quais parâmetros estão sendo variados? Na primeira coluna, à esquerda, é a aberração esférica, certo? O CS, tá? E a gente vê como que afeta, tá bom? Quanto maior a aberração esférica, passando de 1 milímetro, 2 para 3, mata a resolução da imagem, entendeu? Porque a informação que ele vai conseguir pegar com melhor resolução aqui, que é a menor distância interplanar, então esse U aqui, em nanômetro a menos 1, a gente pode falar em frequência ou em distância interplanar. Então, quanto mais eu caminhar à direita aqui, certo? Menor vai ser a distância interplanar e maior vai ser a frequência, certo? Então, imagina que a gente tem uma frequência alta, a gente vai ter espaçamentos aqui entre as ondas, né, menores. Então, isso seria a alta frequência, menores distâncias interplanares. E se a gente estiver mais próximo do eixo Y, né, caminhando para a esquerda, aí são frequências espaciais maiores que representam maiores distâncias interplanares. Então, o ponto onde o gráfico cruza, né, o eixo X, o primeiro ponto onde o gráfico cruza o eixo X, é onde você, vamos dizer assim, mata a informação que você consegue ver em alta resolução. Quanto mais esse gráfico se esticar, então, para a direita, melhor. E aonde ele cortar, ali vai ser a distância interplanar a menor possível que ele consegue resolver. Então, a gente percebe como que a aberração esférica diminui, né? Vê que cortou aqui, aí vai caminhando para a esquerda com CS igual a 2 milímetros, já caminhou para a esquerda, e com 3 ainda mais. E aí, falando naquilo, Ailana, de uma função que não favoreceria um contraste legal. Seria esse exemplo aqui, ó, tá? Por exemplo, com o CS fixo agora, e a gente está variando o defocus, né? Que é o ΔF aqui sempre negativo, de 0 para baixo. E aí, esse seria um exemplo de uma função que não teria um contraste legal entre claro e escuro. Porque tanto a parte menor que 0 aqui, quanto a parte maior que 0, elas estão mais ou menos próximas do eixo X, certo? Quanto que nessa função aqui, por exemplo, ela está bem desenhada e tem uma região toda aqui que está bem destacada em claro. E depois uma outra parte pequena em escuro. E essa daqui, mesma coisa. Então, essas seriam, vamos dizer assim, as funções ideais, tá? Ideais, em termos de contraste claro e escuro. Então, lembre, se a gente aumentar o coeficiente de aberração esférica, vai piorar muito a resolução. E, variando o foco, vai ter um ponto de foco ideal. Então, eu não tenho como determinar de antemão se o menos 30 é melhor, menos 50 ou menos 70. E aí eu posso fazer uma perguntinha para vocês. Olhando para essa variação de foco, a Ilane, quem quiser responder, qual seria a imagem com contraste ideal? Nem estamos olhando para a imagem, só para transferência de contraste. Qual seria a imagem de contraste ideal, menos 30, menos 50, menos 70, e qual me daria informação com melhor resolução? Quem gostaria de responder? Ou se quiser tentar, Ilana, pode ficar à vontade, tá bom? Eu quero explicar, mas gostaria que vocês parassem um pouquinho para pensar. O senhor está me ouvindo? Sim. A de melhor resolução seria o do menos 70, né? Mas aí o contraste não seria o melhor. Isso para o default, então. Qual seria a de melhor contraste, então? Ao seu... A segunda. 50, né? A de menos 50. É exatamente isso, tá? A de menos 50, então, visivelmente, ou seja, para os olhos, em termos de contraste, aquela que você colocaria na tese, num artigo, seria a de menos 50. Agora, se você quiser fazer a transformada de Fourier para tirar informação das menores distâncias interplanares, e não seria a imagem visualmente melhor, mais bonita,
né, mais fácil de se visualizar, seria de menos 70. Mas com certeza ela vai mostrar as menores distâncias interplanares possível, entendeu? Então, ver como essa de menos 70 também ajuda a ilustrar aquilo que você perguntou do contraste. Como ele tem uma posição aqui, U2, que quase cruza o eixo X, certo? Já vai ter uma confusão de contraste de claro, tons de cinza nessa imagem que não vai ajudar a visualização, entendeu? Tá? Sim, entendi. Então, é isso mesmo. A de menos 50 seria a melhor imagem visualmente, mas não com a melhor resolução. E a de menos 70, apesar de não ficar boa, assim, na questão visual, de contraste, ela é que vai dar as menores distâncias interplanares, caso você venha fazer a transformada de Fourier, por exemplo. Certo? Deixa eu ver se eu Tá, lembro. ok. Professor, mas Vamos lá, pode falar, Ana. não seria melhor você obter uma imagem com uma melhor resolução e depois ajustar o contraste em algum programa, alguma coisa assim? Você pode trabalhar, né? Inclusive o Digital Micrograph, que é um software que opera, normalmente é com ele que você opera o microscópio e captura as imagens, né, da câmera CCD, tanto de baixa resolução quanto de alta resolução. O que você consegue fazer de cara com a imagem é uma coisa, e o que você consegue trabalhar ela com análise de imagem, que dá para fazer alguma análise de imagem através do Digital Micrograph, mas ele não faz milagre, entendeu? Então, se a imagem de antemão, prévia, a crua, não tiver um contraste muito bom, vai limitar até um certo ponto que você consegue fazer com os filtros, entendeu? Com a parte de análise de imagem, tá? Eu só digo assim, você pode ir lá e tentar caprichar o máximo possível na análise de imagem. Mas se já tem uma imagem que te deu um bom contraste visualmente, já é boa, se você trabalhar um pouquinho com ela na análise de imagem, ela pode se tornar melhor ainda. Agora, aquela que, né, crua, não tem um bom contraste, você vai ficar, sabe, esticando, assim, ou exagerando, às vezes, nos filtros, né, e trabalhando na imagem, que ela já pode não parecer tão natural assim. Mas é uma coisa, sinceramente, que tem que testar, sabe? Porque a gente tá falando, eu estou falando aqui para vocês e olhando para o gráfico só, né? E a imagem, né, na prática, é uma outra coisa, é uma outra história, certo? Entendi. Mas você pode tentar trabalhar com as duas. É o que eu falo, nunca precisa pegar, escolher uma única imagem e descartar o resto. Pode tentar trabalhar com as duas, se você conseguir recuperar ela, assim, tirar alguns ruídos, né? E trabalhar bem com essa imagem através dos filtros, né? Com análise de imagem, tudo bem. Só tem que tomar cuidado, assim como qualquer caso de análise de imagem, de não exagerar nos filtros e deixar a imagem com cara de simulação, entendeu? Porque aí já começa a não ficar algo tão natural assim. Posso tentar mostrar alguns exemplos de imagens aí no Digital Micrograph, tá bom? Mais pro final da aula aqui, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Não sei se a Ilana ia falar alguma coisa no finalzinho aí. Eu tenho outra pergunta, mas Pode falar. se mais alguém quiser perguntar, pode perguntar. A minha pergunta seria da outra aula, então Sem problema. Eu tô com a sua ainda Tô com os dois abertos aqui, tá? Só vou tirar aqui o compartilhamento. Pode falar então, Ana, que eu já procuro lá na outra. No começo na parte 1 da aula de STEM, o senhor falou sobre a questão do campo escuro, que na verdade ficaria meio que ao contrário do que acontece no MEV, né? E eu achei que eu tinha entendido a princípio, mas aí depois eu fiquei pensando sobre, eu acho que eu não entendi muito bem porque é que fica ao contrário, né? Porque que o maior peso atômico ficaria escuro, né? No caso. Não, eu não sei mais. O senhor pode explicar de novo. Se eu falei ao contrário, eu cometi uma gafe, tá? Se eu falei ao contrário, realmente, que eu não me lembro, foi bobeira, porque, na verdade, é na mesma, vamos dizer assim, no mesmo sentido, né? O que é mais pesado em número atômico é mais claro, e o que é mais leve em número atômico é mais escuro, tá? Então, se por acaso eu falei ao contrário, apaga, porque é no mesmo sentido.
Tudo bem que não tem nada a ver, assim, como as duas imagens são adquiridas, né? O reto espalhado é um sinal que retorna da amostra, e o HDF é um que espalha num alto ângulo, né? Depois que passou pela amostra, certo? Então, o BSE, o reto espalhado, é espalhamento elástico coerente, e o HDF é espalhamento elástico incoerente, certo? Então, se vocês quiserem classificar, então vai ser no mesmo sentido, maior número atômico mais claro e número atômico menor mais escuro, tá bom? Ainda eu acho que foi isso mesmo, professor, que eu fiquei pensando que, como na transmissão, né, como o nome já diz, o feixe ele atravessa, no caso, se eu tenho um material mais pesado, acredito que vai ser mais difícil do feixe atravessar. E aí, na minha cabeça, eu acho que teria que ficar escuro e não claro. Então, vamos lá. Tem duas coisas diferentes, Ana. Pelo sentido que você falou, você tem razão. Mas vamos imaginar, então, que a gente tem uma amostra preparada por FIB, que ela é uma lamelinha de 50 nanômetros com espessura homogênea. Então, a gente isola o efeito de espessura, certo? Mas se você lembrar, um dos mecanismos de contraste na imagem de transmissão, no modo TEM, que é o modo convencional, que o professor Francisco falou em todas as aulas, o modo campo claro, né, o bright field, se você for olhar, então, vamos supor que tem diferentes fases com diferentes números atômicos, tá? Vamos supor, então, que é um aço e que tem precipitados de cementita, que é Fe3C, não é? E vamos tentar achar um precipitado bem pesado aí. Vamos supor que tem um precipitado ferro 6, molibdênio 7, que vai ser mais pesado em número atômico, tá? Então, o que vai acontecer no modo transmissão? O que vai aparecer mais claro e mais escuro? Vamos supor que eles estão todos numa condição aleatória de orientação cristalográfica, tá? Então, qual você acha? Cementita seria o mais leve, ferro intermediário e o precipitado ferro molibdênio o mais pesado em número atômico. Como que você acha que iria aparecer na imagem de transmissão campo claro? Eu acho que o de molibdênio apareceria mais escuro. Sim. E quem apareceria mais claro seria, no caso, o mais leve, que é a sementita. Exatamente. Mas isso você está pensando para transmissão, certo? E modo campo claro. Agora, o HADF, não é? Eu concordo com você que vai ter uma dificuldade de transmitir, né? O que for com número atômico maior. Mas ele também, depois que passou pela amostra, também vai desviar num ângulo maior, certo? Então, acontece, na verdade, as duas coisas que você está falando. Vai ter uma dificuldade maior de transmitir, mas vai espalhar num ângulo maior justamente porque ele é mais pesado também, não é? Porque ele passou lá, está transmitindo pela amostra, atingiu o núcleo dessa fase mais pesada. Vai espalhar muito mais, certo? De modo coerente, não, de modo elástico incoerente, que é naquele ângulo bem alto lá, acima de 50 miliradianos. Então, vai dar mais sinal para um detector anelar que tem um ângulo bem aberto. Você entendeu agora? Entendi, professor. Obrigada. Não está errado o que você falou. Essas duas coisas vão acontecer. Então, no modo transmissão bright field, essa fase ficaria mais escura, e no modo STEM HDF, ela acaba ficando mais clara, porque ela espalha mais e num ângulo maior, entendeu? Entendi. Obrigada. Eu posso colocar esse slide lá que mostra esses ângulos, tá? Esses ângulos aí dos detectores de STEM. Cadê ele? Perdi já. Estava logo no começo aqui. Tá, professor, eu tenho também uma dúvida. Aproveita. Eu não lembro, quando no vídeo de STEM, EDS, você mostra a perda de interação e também você mostra uma pequena relação da espessura da amostra e como ela pode interatuar aí, também dependendo do tipo de microscópio que uno está utilizando, se uno está utilizando termoiônico ou se ele é um FEC. Então, minha pergunta é,
digamos, num microscópio com fonte termoiônica, se a muestra no es suficientemente grosa o si ella es más grosa de lo que debe, si uno tiene una impureza muy pequeña y el restante va a ser a matriz do material, a señala ahí cómo va a ser. Y si ella muy pequeña, eso también dificulta en ese microscopio o no tiene una influencia, porque você fala que com certa espessura ele vai poder trabalhar, mas se essa espessura muito menor a la que o senhor fala, aí tem dificuldades. Vamos lá, Nicolas, né? Ô, Nicolas, tem duas coisas aí no que você está falando. Você está falando, se eu pegasse, por exemplo, um canhão termoiônico de Lab 6, é isso? Sim. Vamos lá, deixa eu colocar lá no slide, então. Esse aqui é o slide que mostra a questão dos ângulos, tá? Então, só para confirmar lá que a Ana tinha falado, no modo STEM, né, o que for mais pesado em número atômico vai acabar desviando mais sinal nesse ângulo maior aqui, que é o θ1, certo? Que é o θ1, que é o detector anelar, então, o HDF. Agora, deixa eu passar para o que você está falando. É esse slide aqui, né? Está aparecendo aí, Nicolas? Pessoal, da pera? Não está não, professor. Isso, mas não está mostrando, professor. Ah, não? Ainda fica no contraste seta. Espera aí que eu vou colocar no modo tela cheia, então, e vou colocar ele de novo, tá? Então, isso que eu estava falando do detector aí de STEM não está aparecendo nada, então... Não, o do detector apareceu, só a pera aqui não. Tá. Então, eu coloquei aí, me falem a hora que aparecer, então, a pera, por favor. Parece que ele está tendo um pequeno delay. A hora que aparecer, vocês me avisam. Apareceu. Apareceu? Então, o Nicolas, você está falando do Lab 6 aqui, do termoiônico. A questão que eu quis dizer é o seguinte, como a gente está no modo STEM, tudo vai depender a resolução do diâmetro do feixe que você incide na amostra, porque é ele que vai varrer a amostra ponto a ponto, né? Você vai formar uma imagem de 1 megapixel, né, de 4 megapixels e assim por diante. Então, quanto menor o diâmetro do feixe, você vai poder pegar sinal de uma fase cada vez menor, tá? E o FEG, ele consegue formar um feixe com diâmetro menor e maior intensidade, entendeu? E maior corrente. Comparado com o Lab 6, se a gente pegar o mesmo diâmetro do spot, o mesmo diâmetro do feixe. Você entendeu? Então, é por isso que a gente fala que uma amostra convencional de 50 a 100 nanômetros e que estiver transmitindo, o Lab 6 vai fazer tranquilo, com um feixe de 20 nanômetros, 10 nanômetros, quem sabe até de 5 nanômetros. Ele ainda vai dar sinal suficiente para você fazer um EDS pontual ou fazer um mapeamento de uma fase pequena, vamos dizer assim, até 5, 10 nanômetros. Agora, se você quiser fazer uma fase menor que 5 nanômetros, aí talvez você vai ter que usar um FEG, porque ele vai conseguir fazer um feixe de 2 nanômetros, de 1 nanômetro e até menor, né? E conseguir dar um sinal bom ainda para você poder fazer contagem suficiente no EDS. Então, tem a ver com duas questões, resolução espacial e corrente suficiente para ter sinal no EDS, certo? Não é que você não consiga fazer no Lab 6, mas você vai ter um feixe muito pequeno com corrente muito baixa. Então, você vai precisar deixar muito mais tempo para ter sinal no EDS, certo? É essa a questão. Então, é muito mais favorável, quanto menor for a fase, você passar a fazer isso no microscópio com canhão FEG. Dá para entender? Sim, dá para entender. Então, aí primaria também a intensidade com a que uno está trabalhando. E também dependendo do tipo de microscópio. Mas depois desse slide, você também fala que, como nós estamos trabalhando com eletrões, que são partículas carregadas, eles vão interagir com a amostra e parte delas vai se espalhar, não? O senhor mostra, acredito, uma simulação pelo Monte Carlo. Então, nesse isso. Então, é o que o senhor fala, que à medida que uno aumenta
Aí já a potência ele vai diminuir o área de interação, sim? Isso, isso. Então, uma coisa que vocês têm que ficar atento é o seguinte, quanto menor for a fase que você quer analisar, né, seja através do EDS, seja através da difração de elétrons, vamos supor, você quer fazer um nanobim para fazer difração, não é, num precipitado bem pequeno, sei, de 10, 20 nanômetros. Se você for fazer tanto o nanobim para coletar a difração específica daquele precipitado, quanto o EDS, se você tem uma fase de 20 nanômetros, numa espessura de 100, o que vai acontecer? Não importa se o precipitado está no topo, está no meio da amostra, na espessura, ou lá na base da espessura da amostra. O que vai acontecer se você tiver um precipitado de 20 numa espessura de 100 nanômetros? Que informação que você vai ter no nanobim diffraction e no EDS? Aí, na parte do DDS, ele vai aparecer um precipitado, mas na parte nanobim, ele vai pegar toda a matriz, a profundidade, não? No EDS também vai pegar a matriz, entendeu? Essa é a questão. Porque o sinal atravessa a amostra, não é? Ele transmite por toda a espessura da amostra. Apesar do sinal do EDS estar em cima, mas ele vai interagir com todo o volume. Então, tem que se preocupar em compatibilizar essas coisas. Se você quiser fazer, não é só questão do diâmetro, né? Você tem um precipitado de 20 nanômetros, tanto para fazer nanobim, quanto para fazer EDS com spot nanométrico, o diâmetro do feixe vai ter que ser menor que 20 nanômetros, 15, 10 ou 5 nanômetros, tá? 10 ou 15 nanômetros já é suficiente, mas não pode ser maior, não é? Porque senão você vai estar pegando difração das laterais e também sinal do EDS das laterais. Mas também tem que compatibilizar a questão do tamanho do precipitado com a espessura da amostra. Por isso que quanto menor o precipitado, você vai ter que caminhar para regiões cada vez mais finas na borda da amostra, para que o diâmetro do precipitado tenha mais ou menos a espessura, né, da amostra naquele local. Porque aí você estaria pegando o volume total do precipitado, tanto no nanobim quanto no EDS, certo? Então tem que tomar cuidado com isso daí. Por isso que não é bom fazer um nanobim diffraction ou fazer um EDS numa fase nanométrica uma única vez. O ideal é tentar achar pelo menos 2, 3, né? Às vezes não é tão simples de achar assim, mas pelo menos mais uma vez achar é saudável, certo? Por isso que o mapeamento de EDS ajuda bastante também, porque você pode fazer um mapeamento de EDS um pouquinho mais global, numa magnificação não tão alta, e mapear onde tem aquele precipitado que você está procurando, né? Que ele vai ser acumulado em algum elemento específico, em algum elemento de liga específico, entendeu? E aí, quem sabe, você pode achar 1, 2, 3 ou vários, certo? Mas, nesse sentido, o análise seria mais qualitativo que quantitativo, não? Qualitativo, mas se você conhece mais ou menos os precipitados que você está buscando no material, e você deve conhecer, não é? Porque a transmissão não é uma técnica exploratória, né? Que você vai lá e faz um mapeamento para procurar o que tem no material. Você já tem que ter uma boa ideia do que você vai procurar. Então, se aparece uma concentração maior daquele elemento numa determinada região, você pode ter quase certeza que é aquela fase que você está buscando mesmo. Depois você pode ir lá e fazer uma difração de elétrons específica nela para confirmar a estrutura cristalina, certo? Tá, entendi. Tá? Obrigado. Então, joia. Então, aproveitando isso daí que o Nicolas perguntou, né, que eu falei, vocês viram a parte, vamos dizer assim, de transmissão convencional, né, com o professor Francisco, que é a parte básica, assim, e talvez a mais importante, não é? Porque é a origem da microscopia eletrônica de transmissão, não é? Tudo começa por ali, tudo começa por fazer imagens de campo claro, campo escuro, não é? Coletar os padrões de difração, indexar a fase, não é? Mas todas essas outras técnicas acessórias que eu vou mostrar, elas servem justamente para dar suporte, para dar mais informação, para embasar melhor aquilo que você está encontrando, aquilo que você está caracterizando, certo? Então, algumas vezes a difração pode não ser definitiva para distinguir duas fases, né?
pode não ser definitivo para distinguir duas fases. Mas se houver variação composicional entre essas duas fases, quem vai dizer isso daí é o EDS, certo? Então, independente de se for uma análise pontual, uma análise em linha, né, que eu mencionei, um line scan, ou um mapeamento de EDS, é um conjunto de informações que você vai tirar da amostra para poder, vamos dizer assim, dar mais embasamento nas conclusões que você quer tirar, tá bom? Então, é importante que vocês tenham isso na cabeça, né? Transmissão já não é uma técnica definitiva. Então, às vezes, você tirar as conclusões ali só com um resultado, também pode ser, vamos dizer assim, um pouquinho duvidoso. Então, quanto mais resultado você coletar na transmissão, melhor. E o que eu vou mostrar agora para vocês são todas as outras técnicas acessórias que você pode usar na transmissão para dar apoio a essa parte de transmissão convencional. É igual, vamos dizer assim, todas as escalas que a gente usa para caracterizar um material. Você vai lá e faz microscopia óptica no aço, né? É uma das melhores técnicas de caracterização que tem para aços, é o microscópio óptico. Você conseguiu caracterizar todas as fases, entendeu a microestrutura, os microconstituintes do aço? Ótimo, talvez você não vai precisar nem da difração de raio-x, nem do MEV, nem do transmissão. Se você conseguiu resolver com técnicas mais simples, vai lá no outro material, o raio-x mostrou tudo o que você esperava. Tudo bem, também não precisa aprofundar muito no MEV, em alta resolução e no transmissão. O transmissão é para quê? É para quando você não consegue, com as outras técnicas, ter todas as respostas, não é? Então, se você já está no transmissão, nada impede que você faça imagem de campo claro, campo escuro e difração, que seria a parte de transmissão convencional. Resolveu o problema? Tudo bem, você pode parar por aí. Agora, se não resolveu o problema ainda, é para isso que vão servir essas outras técnicas adicionais que eu vou falar ao longo das aulas aí, tá bom? É para tudo, é para dar suporte para você ter maior convicção daquilo que você está tentando procurar, de respostas, certo? Professor, fala. Sobre esses dois slides que a gente está vendo aí ainda, no EDS modo transmissão, a bolha de interação, ela afeta também o resultado? Você está falando desse slide aqui, do anterior? Porque aí tá vendo, tem a bolha de interação, ela não é especial do MEV, né? Ela acontece por causa da interação dos elétrons. Então, na transmissão, com a amostra muito fina, eu não sei muito bem. Aqui parece que pode ser que se a amostra for muito fina, pode ser que pode, por exemplo, afetar ou você não ter alguns sinais aqui que seria no EDS transmissão. Não sei se eu entendi direito. Não, é assim, ó. Natan, você tem a pera do volume de interação característica no MEV, certo? Então, a pera, uma coisa que você falou corretamente, a pera não depende do MEV ou do transmissão. A pera depende da espessura da amostra, certo? Porque a pera vai ter mais ou menos 1 micron de profundidade e 1 micron também de diâmetro, tá? Então, a gente fala que o volume dela é mais ou menos 1 micrômetro cúbico. Então, a amostra de transmissão nunca vai ter 1 micron de espessura. Essa é a questão. Então, numa amostra de transmissão, é como se você cortasse a pera lá naquele cabinho, lá na ponta, entendeu? Então, todo o resto do volume da pera é como se ele ficasse virtual ali embaixo, tá? Os detectores não vão pegar esse tipo de sinal. Não vai formar o sinal da pera, porque não tem amostra abaixo, entendeu? Então, esse outro slide aqui ilustra bem isso. Você vai ter só a casquinha, então, lá em cima, não é, da pera, como se fosse aquele cabinho lá cortado. E o que acontece se a gente for dar um zoom numa amostra de 100 nanômetros de espessura, aí, ó, que ele está começando a formar o início da pera, entendeu? Mas não chega nem perto de formar aquela pera de 1 micrômetro cúbico de volume, tá? E quanto maior for a voltagem, né, do microscópio, menor vai ser esse volume de interação aqui, né? E o espalhamento do feixe também, certo? E quanto mais fina for a amostra, também menor vai ser esse volume e menor vai ser o espalhamento, tá? E como que tira os raios-x característicos, então? Os raios-x característicos só vão ocorrer num volume menor,
Então, o problema do EDS no transmissão, o que é? Sinal, certo? Porque o EDS é o único sinal que vai retornar da amostra, né? Que ele vai retornar da amostra. A amostra vai estar aqui, não é? E o detector de EDS vai estar lá bem pertinho, né? Para ter um ângulo razoável para poder coletar sinal. Então, se for possível, você pode inclinar um pouquinho a amostra no sentido do detector, né? E tentar maximizar um pouquinho esse sinal. Porque o sinal é crítico, certo? Se você tiver uma amostra de 100 nanômetros, não é ruim no EDS, no transmissão, você ir para uma região mais grossa. Muito pelo contrário. Se tiver um precipitado relativamente grande, eu só falei que tem que tomar cuidado daquela questão de compatibilizar. Você está pegando um precipitado pequeno, né, de 10, 20 nanômetros, que está numa amostra de 100. Mas se o precipitado for de 100 nanômetros, você pode fazer numa região mais grossa da amostra que vai dar muito mais sinal. Agora, quanto menor o precipitado que você quiser analisar, o ideal é você indo cada vez mais para a borda da amostra para compatibilizar de você pegar o sinal de EDS só do precipitado. Mas lembra, quanto menor o precipitado e menor a espessura da amostra, mais tempo de coleção, né, mais tempo de análise de EDS você vai ter que escolher para poder ter um sinal razoável, né? Para poder ter um sinal razoável. Tá bom? O que mais, pessoal? Pode ficar à vontade. Mais alguma? Eu vou procurar, se vocês quiserem falar alguma coisa, podem falar. Eu vou procurar aqui um caso disso mais ou menos que eu falei, tá? Como que seria uma situação que a gente tenha difrações de duas fases diferentes, mas, vamos dizer assim, muito parecidas, né? Como que a gente pode resolver? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, falar alguma coisa aí, podem ficar à vontade, tá? Só vou procurar esse caso. Quem está falando? Desculpa. É a Ilana, de novo. Pode falar de novo, Ilana, sem problema. Eu queria saber, a peça polar, professor, são duas coisas físicas ou são como se fossem as lentes eletromagnéticas? Eu fico em dúvida nisso. Não, a peça polar é física mesmo, né? No MEV, a gente só tem a peça polar superior, certo? E no transmissão, a gente tem a superior e a inferior. E tem um gap, né? Um espaço entre elas. Tá? Tá. Uhum. Outra coisa que eu queria perguntar é com relação ao fato de quando a gente tem elementos mais pesados para detectar os raios-x característicos deles, por exemplo, no caso do K-alfa ou K-beta, é mais difícil, né? Então, isso é porque como eles são mais pesados, eles teriam mais elétrons, na eletrosfera seria mais difícil arrancar com o feixe incidente os elétrons da camada K para aí conseguir liberar o raio-x característico, o K-alfa ou K-beta, que seriam os melhores, digamos. Não sei se o nome é melhores mesmo, mas... Então, eu preciso fazer uma pergunta relacionada ao CS, tá? O coeficiente de aberração esférica, em relação ao que você falou da peça polar. Não me deixa esquecer, tá? Mas, assim, no MEV seria mais difícil, Ilana, porque no MEV você tem só 30 kV. Então, se você pegar aquele caso lá do nióbio e molibdênio, que o nióbio o K-alfa é 16 alguma coisa, e o do molibdênio é 17,5, a gente fala que você precisa de 2,5 vezes a energia para excitar os fótons característicos daquela determinada camada no elemento, tá? Então, para o nióbio 16, vai dar 32,40 kV. Você precisaria de 40 kV para excitar o K-alfa do nióbio, lá a 16 kV. Aí o pico do nióbio no MEV, mesmo a 30 kV, vai ficar lá pequenininho, entendeu? E o do molibdênio, mesma coisa, até pior. No transmissão, não faz muita diferença, Ilana, porque você tem 200 kV, certo? Então, você precisaria de 40 para o nióbio e o do molibdênio 17, 34, 42, por aí, não faz diferença, entendeu? Porque você tem 200 kV, 300 kV, você tem energia de sobra. Então, o que vai limitar, na verdade, é o espectro, que ele é de 0 a 20 kV. Então, o nióbio e o molibdênio ele vai mostrar tranquilo, tanto K-alfa quanto K-beta. O problema são elementos mais pesados que ele, que aí o K-alfa já não aparece depois de 20 kV. Então, já não vai aparecer o K-alfa. Aí você vai usar obrigatoriamente o L, certo? Desses elementos mais pesados. Entendeu? Era mais ou menos isso que você estava perguntando mesmo? É mais ou menos isso. Daí, no caso, a limitação não é
da energia para a excitação do elétron naquela camada, mas, na verdade, é a detecção do ADS. É a detecção do ADS. Só que eu acho que você pode estar perguntando uma coisa também, se não for isso, você me corrige, você me avisa. Mas os picos dos elementos mais pesados, mesmo os Ks, né, K-alfa, K-beta, vamos falar só do K-alfa. Para o nióbio e molibdênio, os picos já são baixos, relativamente muito mais baixos do que para o ferro, cromo e para o alumínio e silício, que são mais leves. Por que isso acontece? Porque tem um gráfico lá que eu mostro a formação de sinal de fluorescência, né, que ele forma mais ou menos um gráfico em S. E quanto mais pesado o elemento, ele tem uma fração do que ele forma de fluorescência e uma fração de fótons de raio-x. Quanto mais pesado o elemento, ele forma uma fração cada vez maior de sinal de fluorescência de raio-x do que fótons de raio-x. Então, esse é um problema para os elementos pesados, entendeu? Não é tanto a questão da energia para excitar aquele fóton característico, mas é esse yield, né, que seria o rendimento entre sinal de fluorescência e sinal de fótons de raio-x. E quanto mais pesado o elemento, menos fótons de raio-x, estatisticamente, ele vai acabar formando, entendeu? Então, não seria uma coisa... Seria meio quantitativa, assim, a quantidade de fluorescência seria bem maior do que a de fônons. Exatamente. Exatamente. E é tabelado. Isso é tabelado, entendeu? Não tem como contornar isso daí. Mas o software entende que tem essa questão de fluorescência e na hora de fazer o cálculo, ele sabe ali que aquela intensidade, mesmo não sendo um pico tão alto, que aquilo lá pode representar uma porcentagem alta do elemento no material. Tá? Ok, tá certo. Certo? E aí eu pedi para fazer a pergunta em relação ao CS, não é? Ao coeficiente de aberração esférica, né? O Francisco falou do CS para vocês? Sim. E em relação à peça polar, vocês sabem como funciona o CS ou não? Não. Então, vou fazer uma pergunta. Não sei se se o Francisco já falou alguma coisa, se não eu falo, tá? Então, vou colocar aqui um GAP1. Porque você perguntou se o gap da peça polar, se ele tinha alguma coisa a ver com lente, tá? Vocês conseguem ver aí o desenho? Tem ó, um gap 1 e um gap 2, certo? Então, nós temos uma peça polar com um espaço menor, que é aqui à esquerda, né? Eu estou vendo aqui a minha esquerda, gap 1 menor, e gap 2 maior. São tipos de peça polar que você escolhe mesmo na hora de comprar o microscópio, tá? E aí, lembra que eu mostrei lá naquele Contrast Transfer Function, conforme a gente vai aumentando o gap da peça polar, vai matando a resolução? Por que vocês acham que isso acontece? Porque eu simplesmente estou mudando essa distância. Estou mudando essa distância, mas está comprovado lá, né, que aumentando o gap da peça polar, que é uma distância em milímetros, eu pioro, né? Eu deixo o coeficiente de aberração esférica maior e eu pioro a resolução. Por que será? Vocês lembram se o Francisco mencionou alguma coisa disso? Ou por que fisicamente será que isso acontece? Eu entendi, pelo que o senhor explicou na aula, que é porque meio que vai ter um maior espaço para os elétrons se perder ali naquela região, né? Exatamente. Quanto maior o gap, mais eles vão meio que se perder. Nossa, eu não lembrava que eu tinha falado isso, tá? Até por isso que eu tô perguntando, né? Mas é isso mesmo. Então, se for um Tem lá na aula, tem. Então, se for um caminho mais curto, os elétrons não vão se dispersar tanto naquela trajetória. Agora, se for um gap muito grande, os elétrons espalham mais. Então, eles começam a perder o ponto também, onde ele deveria focar na lente, entendeu? Eles se dispersam mais e perdem, vamos dizer assim, o ponto focal, né, ao longo da trajetória. Então, seria essa a razão, né? Então, se comprar um microscópio com um gap da peça polar menor, você vai ter menos inclinação na amostra, mas você vai poder trabalhar com nanopartículas e vai ter melhor resolução. E gaps da peça polar maior é para você ter maior inclinação, se você quiser trabalhar com ciência dos materiais ou com tomografia, aí você precisa inclinar mais ou menos 70 graus, não é? Mas você perde em resolução. Então, é um balanço. Normalmente, são 3 distâncias que você pode escolher de comprar a sua peça polar, né?
é uma de alto contraste, que é a maior, aí uma de ciência dos materiais, que é uma intermediária, vai inclinar mais ou menos 40, 45 graus, e uma de alta resolução. Aí a de alta resolução vai ser quase fechado lá, você inclina só 15 graus, mais ou menos 15 graus. Então, na hora de comprar um microscópio, é uma decisão difícil, mas você tem que escolher isso daí, né? E na dúvida, você escolhe um para ciência dos materiais. Agora, se você sabe que você vai trabalhar só com nano, você pode comprar de alta resolução. Agora, a pessoa é da área de biológicas e vai trabalhar só com tomografia, aí compra de alto contraste, certo? Professor, mas no aí, caso, professor, não tem como... pode falar, Ilana. Obrigada. No caso, seria melhor o gap maior, porque dava para encaixar melhor o EDS, eu acho, o dispositivo. Você tem que, na verdade, é um balanço, não existe uma resposta, né, concreta assim, esse é o melhor. Depende do que você quer fazer, entendeu? Okay. Se você fizer com um gap maior, só para fazer EDS, eu acho que não vale a pena. Vale a pena você deixar o gap intermediário, né? Porque você vai ter uma resolução melhor e conseguir fazer EDS em partículas menores, entendeu? Agora, se for trabalhar só com material biológico, tanto faz, você não precisa de uma resolução tão boa assim, né? Só para fazer imagem de baixa resolução e fazer tomografia, né, na transmissão. Aí você compra a de maior gap, certo? Entendi. Tá? Aí a Ana ia perguntar, Ana. Só uma dúvida sobre isso que você está falando agora. No caso, você comprou com aquele tamanho, já era, não tem como, sei lá, comprar uma nova peça polar e, porventura, trocar de alguma maneira assim? Olha, tem como sim, Ana, mas dá um trabalhão danado, viu? Aliás, eu acho que quando eu trabalhava lá no Synchrotron, eles tinham comprado um microscópio com 2 peças polares, né? Porque eles escolheram trabalhar com a de alta resolução. Então, se amanhã ou depois, dependendo da demanda, todo mundo começasse a pedir que tivesse uma inclinação maior para as amostras, voltado mais para a ciência dos materiais do que para nano, eles poderiam trocar. Resultado, nunca trocaram, entendeu? Ficou sempre na mesma. Porque tem que abrir o microscópio, entendeu? Trocar uma parte que é quase que ali, né, o coração do microscópio. Então, o ideal é não trocar, mas se precisar, você vai perder talvez ali, 2 semanas para fazer isso daí. Então, tem que levar em conta, né? Porque 2 semanas de equipamento parado, somente se o equipamento estiver funcionando tudo bonitinho, que às vezes faz uma troca dessa e o microscópio não fica tão bom quanto era, sabe? É um equipamento meio sentimental, assim, sabe? É lógico que você quer que continue tudo funcionando bonitinho, mas sempre ocorre esse risco. É um sistema de alto vácuo, as peças são extremamente sensíveis, né? Alta tensão, a questão da corrente. Então, às vezes, é uma sujeirinha que fica num lugar errado ali, que pode não ter o mesmo desempenho. Não dizer que o microscópio não vai funcionar, mas às vezes ele não tem o mesmo desempenho que tinha antes, sabe? Então, é possível, mas não é algo que se vai fazer sempre. Igual mudar a voltagem do microscópio. Você compra um microscópio 200 kV, e às vezes vem alguém da área de polímeros e fala, eu quero trabalhar a 80 kV. Dá para fazer, mas dá um trabalho tão grande que raramente acaba se mudando a voltagem do microscópio, entendeu? Como a resolução é melhor, quanto maior a voltagem, você acaba quase que trabalhando sempre na voltagem maior. Então, no caso, seria mais interessante ter mais de um equipamento. Assim, só tem um único detalhe que vai determinar isso daí, né? Que é o cascalho. Mas o ideal então, o LCE começou com um equipamento lá de 120 kV, um Philips. Era bom para materiais, para polímeros, para tudo. E com metais você fazia aquilo que era possível, que a resolução permitia. Quando chegou um microscópio novo de 200 kV, FEG, com EDS, com modo STEM, com WILS, imagina onde que todo mundo ia usar, né? Entendi. Mas aí, nesse caso, seria interessante também analisar a mesma amostra em equipamentos diferentes, né? Porque você vai poder ver coisas diferentes também, dependendo do equipamento. Isso que você colocou é um ponto interessante. O que é aquele microscópio mais simples de 120 kV, né? Que ele só tem o modo TEM e o EDS, que na época funcionava ainda razoavelmente bem. Hoje acho que nem funciona mais.
É um microscópio interessante para você fazer treinamento dos alunos, né? É um microscópio interessante, você preparou a amostra lá no FIB, ou por eletropolimento, você vai lá e testa, ver se a amostra ficou com área fina boa. Se a área fina ficou boa para 120 kV, para 200 kV vai ficar melhor ainda. Então, ainda é um instrumento extremamente útil, né? Só que se você quiser fazer coisas mais puxadas, não vai dar para fazer nele, né? Aí, preferencialmente, você acaba indo para de 200 kV. Tá bom? Entendi. Mas não pode desprezar. Sim. O que eu estava pensando, na verdade, talvez determinadas análises realmente fossem melhor em um e não fossem tão boas no outro. Porque, por exemplo, se eu quero fazer uma imagem de alta resolução, o senhor já falou que existe uma peça polar que você já não consegue inclinar tanto a amostra, justamente porque o foco é a alta resolução. Mas aí, por exemplo, se no meu material eu quero estudar a distância entre as discordâncias ou algo relacionado às discordâncias, normalmente é uma análise que você precisa ficar inclinando a amostra para analisar tudo da melhor forma possível. Então, eu poderia pegar a mesma amostra e eu realmente precisar usar dois equipamentos diferentes, porque um me dá uma informação X e o outro me daria uma informação Y, nesse caso. Talvez você colocou bem, talvez uma das poucas justificativas seria a questão da inclinação. Aí você tem razão, entendeu? Porque, né, você não vai ganhar em resolução, né, não vai ganhar em nada mais, mas a questão de inclinação é uma vantagem. Então, você pode, sim, procurar vantagens. Outra vantagem desse microscópio 120 kV, ele é muito rápido para você trocar a amostra, sabe? O sistema de vácuo não é tão complexo assim quanto um FEG. Então, questão de, sei lá, 5, 10 minutos, você está trocando a amostra e operando de novo. Então, às vezes, para você fazer uma análise mais rápida, ele é mais bem-vindo, entendeu? Que você não precisa de muita resolução, etc. Certo? Você tem lá um material que você desconfia que é amorfo, seja uma liga metálica, né, um vidro. Você quer só conferir se é cristalino ou amorfo. Talvez esse microscópio seja mais favorável do que o FEG. Você coloca a amostra lá, fez uma difração de elétrons, deu amorfo. Pronto, acabou. Acabou a graça, pode tirar a amostra e ir para casa. Entendeu? Entendi. Então, tem sim as vantagens, né? Precisa saber utilizá-las bem, certo? Mais alguém, pessoal? E é uma boa questão essa que você colocou, Ana, porque muitas vezes eu já fui aluno, já fiz mestrado, doutorado, aparece um microscópio novo, você só quer usar aquele, né? Aquele novo lá, o microscópio, todo moderno, bonitão, você só quer fazer imagem nele. Não, tem que ter uma justificativa, não é? Você usa o MEV Inspect, ele vai ter uma determinada resolução, ele tem EDS e BSD. O MEV FEG, ele já tem uma resolução melhor, mesmo sendo antigo. E um sistema de EDS lá com Silicon Drift lá, que para fazer mapeamento é mais rápido, mais eficiente. Vai falar, não, o Magellan é o mais novo, lá é o top. Mas você só vai fazer imagem, análise do Magellan, se você quiser analisar fases já numa escala nanométrica muito pequena. Então tem que ter a justificativa, você tem razão. Não pode mudar para um microscópio novo só porque ele é mais legal, você entendeu? Tem um custo envolvido nisso daí, tem uma razão de ser, né? Então você tem razão, tá? Bem lembrado. Mais alguém, pessoal? Podem falar, fique à vontade. Eu tenho. Então vai, manda. A minha pergunta é com relação àquela parte das franjas de Moiré, eu acho que é esse o nome. Moiré, isso. E daí o senhor falou que não era para a gente confundir aquelas, tipo, umas listras, né, que a gente vê lá, com, na verdade, os DDHKL, eu entendi. E isso o senhor deu exemplo quando era estruturas cristalinas iguais, só que com orientação diferente, que era como se fosse, na verdade, a imagem que a gente vê é como se fosse uma espécie de, aspas, degrau, devido à orientação estar diferente, né? Mas aí, em seguida, o senhor dá um exemplo, que é quando a gente tem estruturas que são diferentes, mas tem, eu acho que, orientação igual. E aí o senhor fala que a gente consegue calcular o D de um
se a gente descobre o D do outro, né? Isso aí já volta para o D de HKL. É isso mesmo? Deixa eu projetar aqui. Tá. O que a gente vê lá na franja de Moiré, né? Quando a gente observa as franjas de Moiré, não pode associar diretamente à distância interplanar, porque normalmente a gente vai estar vendo as distâncias entre as franjas de Moiré de nanômetros, e a gente sabe que a gente não tem distâncias interplanares da ordem de nanômetros, que seria de mais de 10 ângstrom, né? Isso. Dificílimo a gente ter distâncias interplanares dessa ordem, né? Então, o que a gente está vendo ali são franjas de Moiré e não distância interplanar. Mas a gente pode inferir, no caso de a gente saber qual é a distância interplanar de uma fase, vamos supor que a gente está no material que acabou cortando bem na metade, assim, na parte de baixo é uma matriz, né? Por exemplo, níquel FCC, e na metade de cima cortou a interface ali com precipitado, que é cromo 23C6, né, um carboneto de cromo, que também é CFC. Então, os dois são estruturas CFC, níquel FCC, e o cromo 23 carbono 6. E aí, sabendo a distância interplanar do níquel FCC, não é, naquela orientação específica, aí com essas fórmulas, vocês estão vendo as fórmulas aí? Estão vendo aí no slide? Aí, através dessas fórmulas, você conseguiria inferir, correlacionando a distância interplanar do níquel FCC, a distância interplanar do M23C6 e a distância das franjas de Moiré, que você calcula na imagem, você conseguiria inferir a distância interplanar do M23C6, entendeu? Entendi. Daí só nesse caso, quando a gente tem estruturas diferentes, que a gente conseguir inferir por essas franjas, mas seria essa medição, digamos, meio indireta, assim. Isso. Ok. Uhum. Você precisaria conhecer a distância interplanar de uma fase. Uhum. Certo? Ok. Uhum. Pelo menos uma fase. Tá bom. Obrigado, professor. De nada. Eu queria mostrar para vocês, se vocês quiserem fazer mais perguntas, tudo bem, tá? Podem ficar à vontade. Mas eu tive que buscar a dissertação de um aluno e eu vou explicar para vocês o que é o caso. Deixa eu ver aqui. Peraí. Acho que aqui já me ajuda bastante. Vamos ver se do PDF ele vai mostrar certinho. Me avisem aí se ele estiver projetando legal, tá? Se ele já começou a projetar. Apareceu aqui. Apareceu? Então, vocês estão vendo aí uma imagem, né, de EBSD aí, e combinado com EDS. Então, é um EBSD em paralelo com o EDS. O que a gente tem? É um tubo bimetálico, tá? Que foi vazado primeiro, né? Foi vazado aqui mesmo em São Carlos, na Engemasa, né? A Engemasa faz tubo bimetálico fundido. Não sei se vocês sabiam disso, né? Mas você tem lá um molde rotativo, que é um tubo, né? Um molde rotativo lá, alta velocidade. Aí, de um lado desse molde, você vaza, nesse caso, acho que vazou um aço primeiro, certo? É um aço dessa classe aí, X65, né, que é utilizado para petróleo e gás, porque isso é coisa que a Engemasa vende para Petrobras mesmo. Então, vazou primeiro o aço, forma uma primeira casca lá dentro daquele tubo, que seria a casca interna. Você está vazando, na verdade, formando ali um tubo, né, através desse molde também. Começou a solidificar um pouco essa primeira casca, abaixou a temperatura, você vaza uma camada interna de níquel, de Inconel 625, uma superliga de níquel. Então, a parte interna do tubo que você vazou lá fica um Inconel 625, uma superliga de níquel resistente à corrosão, e a parte externa, a parte estrutural, que seria em aço, entendeu? Em um aço de alta resistência baixa liga. E é lógico que vai gerar uma interface entre esses dois materiais, certo? Vai gerar uma interface entre esses dois materiais. Então, vocês veem que, tá vendo, ó, o níquel é o roxo aqui, eu não sei se está aparecendo essa cor certinho para vocês, e o ferro é o laranja. Então, vê que na interface tem um degradê, né, entre níquel e ferro. Então, de um lado aqui, bem afastado, vai ser ferrita, não é? O ferro alfa, né, do aço.
E do outro lado, afastado também, vai ser níquel FCC, né? Vai ser gama do níquel. Mas o que será que ocorre no meio do caminho aqui? Então, essa era a pergunta que eu queria fazer para vocês. Quando misturar ali o níquel e o ferro, o que acontece quando a gente adiciona níquel no ferro? O que era ferrita se transforma em quê? Austenita? Em austenita, certo? Então, vamos supor que o ferro ali vai aumentando a porcentagem de níquel, chega um momento que ele se transforma em austenita, tá? Vocês acham que eu conseguiria distinguir, através da difração de elétrons, a austenita do níquel, saindo aqui um pouco afastado da interface, fazendo uma difração de elétrons, austenita do níquel. E vou lá nessa austenita do ferro, contendo níquel, tá? E faço uma outra difração de elétrons. Vocês acham que eu conseguiria distinguir as duas? Não? Não, é verdade, Laureni, né? Sem medo de ser feliz. Não vai distinguir, porque eu duro que eu não sei se eu vou achar essa tabela rápido aqui agora. Mas se a gente pegar a austenita do ferro e a austenita do níquel, a célula unitária é praticamente igual e as distâncias terplanares também. Então, qual vai ser a diferença na difração de elétrons? Nenhuma. Nenhuma. Então, não é através dessa técnica que você conseguiria distinguir isso daí, que é uma austenita do níquel e uma austenita do ferro rica em níquel. E qual é a técnica que eu poderia distinguir qual é uma, qual é outra? O EDS junto, né? Fazendo o EDS. O EDS. Na verdade, é só o EDS, porque a difração de elétrons não vai fazer nada, né? Você só vai descobrir que é a mesma estrutura. Isso. Tá? Se eu fizer o ASTAR, por exemplo, nessa interface, né, eu acho que a gente chegou a fazer um teste com o ASTAR, mas eu acho que acabou não entrando na dissertação do João Guilherme, né? Inclusive, hoje ele trabalha lá na Engemasa. Se eu fizer um ASTAR, quais fases que eu vou cadastrar? Ferrita e austenita, certo? Mas na hora dele mapear, ele não vai mostrar para mim se tem uma austenita do níquel ou uma austenita do ferro. Ele só vai mapear no ASTAR ferrita e austenita todo o resto, certo? Ele só vai mapear duas fases, ele não vai dizer para mim qual é a austenita do níquel e qual é a austenita do ferro. Então, um mapeamento de EDS como esse que está sendo mostrado aí no EBSD, no MEV, né? É um MEV com EBSD e EDS em paralelo. O mapeamento de EDS me define muito melhor o que está acontecendo nessa situação específica aí, tá? Eu estou mostrando um exemplo para vocês, né? É só um exemplo, tá? Mas... Professor. Oi. Mas nesse caso é MEV. É o EBSD, né? Então, o resultado aqui de cima, aqui o mapa de orientações, aqui é o EBSD, e esses coloridos aqui são o EDS, esses 4 aqui. E ele ainda colocou, se vocês repararem, tem um mapa de fases aqui, tá? Tem um mapa de fases. Mas ele fala, ó, que o vermelho é gama, é austenita do níquel, aí o verde é austenita do ferro, e ele coloca uma faixa aqui meio mandrake, ó. Isso foi o que o EBSD identificou, de austenita do ferro. Vocês acham que faz sentido isso? Às vezes a gente tem que desconfiar do que o software está nos dando de resultado, né? Será que seria verdade que só naquela faixinha ali estaria formando a austenita do ferro? Acho que não, né? Não, porque quanto mais próximo do níquel, deveria formar mais austenita do ferro. Então não faz sentido ter um pulo ali e uma linha uma linha só de austenita do ferro, entendeu? Então o software acaba se perdendo, né, nessa situação aí. E acho que nem o ASTAR resolveria isso também. Tá? Tá. E tem um que a mais, né? A difração de elétrons tem uma boa... um erro, o erro dela é baixo, assim, ela é bem confiável para a gente determinar distância terplanar de uma fase e parâmetro de rede. É a melhor técnica de difração de elétrons? Ou qual é o erro? Mudando a pergunta.
Ou vocês confiariam mais na difração de raio-x ou na difração de elétrons para determinar com precisão parâmetro de rede de uma célula unitária? Boa pergunta, hein? Para a prova. Acho que eu confiaria mais na difração de elétrons, professor. Eu confiaria mais no de raio-x. O erro, eu não sei se o Francisco chegou a comentar isso com vocês, mas o erro da difração de elétrons, ele pode ser de 5 a 10% na medida das distâncias interplanares e, consequentemente, da célula unitária, do parâmetro de rede da célula unitária. Por quê? Outra boa pergunta. Por causa do erro de excitação do... Exatamente, Natan. Exatamente. Tem que lembrar que a esfera de Edvald, né, ela é gigante, né? Ela tem um raio quilométrico gigantesco, né? Mas ela abre, então ela só vai estar tangenciando aqui na base a primeira camada atômica, né? Que seria a Zero Order Law Zone. Depois ela vai se destacando até que chega uma hora que ela pega o segundo plano já de cima, que seria o First Order Law Zone. Então, tem esse distanciamento, né, daquele plano da base aqui, o plano atômico da base, e esse distanciamento que a esfera de Edvald vai fazendo, vai causando esse erro, porque a esfera vai cortando em diferentes regiões daquele spot que a gente vê no plano da difração de elétrons como um cilindrinho, desculpa, um círculo, né? Mas o spot em 3D, ele é um bastonete, né? Ele é o Hell Rod, que se fala, né? É como se fosse um bastãozinho, e a esfera de Edvald vai cortar esse bastãozinho em diferentes planos, né? Em diferentes alturas. Certo? Vocês não precisam guardar cada detalhe disso daí, mas a razão, o Nathan colocou bem, é o chamado erro de excitação, tá? Então, o erro da difração de elétrons é relativamente grande. Ela é ótima e é básica e é espetacular para identificar as fases, não é? Para fazer a indexação das fases através, né, da simetria de cada estrutura cristalina. Eu vi vocês discutindo vários pontos ali, né, nas questões, porque todas as trocas de mensagem vêm para o e-mail da gente também, então eu acabava lendo, ou no grupo também, mas a difração de elétrons é ótima para simetria, identificar as 14 redes de Bravais, para calcular as distâncias interplanares e ajudar a indexar a fase, né? Então, definir a estrutura primeiro, indexar os parâmetros de rede da fase, não é? E o que mais? Ia falar mais uma coisa. E também você pode usar ângulos, né? Não é só as distâncias interplanares, mas ângulos também, né? Nas relações ali entre os planos, né? Entre os vetores. Mas ela não é uma técnica muito precisa. A difração de raio-x, além de você analisar uma região muito mais abrangente da amostra, não é? A difração de raio-x é muito mais precisa, né, para determinar o espaçamento interplanar e o parâmetro de rede, certo? Então, dependendo do que que estiver analisando, e se você realmente precisar desses parâmetros, aí seria interessante utilizar raio-x? Então, tem aquele depende, né, Lauremi? Porque o que o raio-x mostrou, ótimo, tá? Ele já vai ter identificado aquela fase lá com precisão. Agora, o problema é um material que tenha 2 ou mais fases e que 2 fases confundem muito lá no raio-x. Aí você vai ter um pico só, ou 2, assim, já meio duvidoso, de baixa intensidade, que vão definir uma segunda fase. Dá para confiar? Então, o raio-x também tem os pormenores dele, né? Quando que você vai usar a transmissão? Tem o exemplo da fase ômega em liga beta de titânio. Às vezes o raio-x não mostra o pico dela. E aí você vai lá na transmissão, tá cheio daquela fase nanométrica lá, e é um volume muito pequeno, né? O raio-x, um volume de 5% para baixo, ele pode não pegar a fase. Então, a transmissão serve mesmo para esse tipo de encrenca, para identificar uma fase nanométrica, né, pequena, e que o raio-x não conseguiu, o raio-x e o MEV não conseguiram resolver, não conseguiram distinguir. Mas a difração de elétrons com transmissão também não é infalível, né? Se for 2 fases com mesma estrutura cristalina e parâmetro de rede próximo, aí a difração de elétrons não vai ajudar. Aí você vai precisar do apoio do EDS, de mais alguma coisa, né,
no transmissão, muitas vezes, para confirmar essa suspeita, esse resultado. Tá. Certo? Uhum. Joia. Então, ó, depois que eu falei aqui o EBSD, né? Essa é a amostra de FIB que nós... Está mostrando aí ainda, né? Tá, sim. Então, essa é a amostra de FIB que a gente preparou e tem a interface aí. Aí a gente fez a análise essa aqui é a região da superliga de níquel, a amostra B, desculpa, a imagem B aí, né? E a imagem C é mais ou menos a interface, e a imagem D aqui à direita já é a microestrutura do aço, não é? Mas o que a gente acabou descobrindo aqui, eu usei isso daí mais como um exemplo para vocês, tá? Mas o que a gente acabou descobrindo aqui, eu acho que não tem o resultado de Astar. A gente acabou fazendo análise de Astar e chegou à conclusão que essa região aqui da interface, né, que pega um pouquinho aqui à esquerda também, que na verdade isso daí também foi resfriado rápido, que é uma bainita de baixo carbono, né? Porque a superliga de níquel tem muito baixo carbono, né? A superliga de níquel acho que é 0,02 de carbono. E aí como então formou, mas não formou uma austenita do ferro. Formou, na verdade, uma bainita de baixo carbono e uma mistura do ferro, né, enriquecido em níquel. Essa foi a conclusão que a gente chegou, assim. Mas não foi tão fácil, não, tá? Deu um certo suador na gente para chegar a essas conclusões aí. E microestrutura de aço, liga ferrosa, é complicado mesmo. Porque você não pode definir, às vezes, só pela fase, né? Você faz o raio-x, é tudo igual. Ferrita, martensita e bainita. No raio-x é tudo igual. Então, você tem que ir pela morfologia, né, pela composição, né, uma junção de tudo. Tá bom? Então, queria mostrar esse exemplo aí só para atiçar essa polêmica aí em relação à difração de elétrons, tá? Vou tirar aqui, então. Joia. O que mais, pessoal? Podem falar, se vocês tiverem mais alguma coisa. Eu acabei não mostrando muito exemplo lá na aula, né? Mas eu queria confirmar também, porque naquela primeira aula eu já mostrei uns estudos de caso, não é? Então, eu queria aproveitar aqui o do EDS, que eu tenho uns exemplos lá no final. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá aqui. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, pessoal, podem ficar à vontade, tá? Estou projetando alguma coisa aqui. Me avisem aí a hora que aparecer, por favor, tá? Apareceu? Apareceu já. Bom, então eu vou mostrar um exemplo aí para vocês, ó. Esse é um trabalho, né, que eu fiz em colaboração com o professor Peter Gargarella, vocês podem ver aí na referência, né? E é muito interessante, daí eu sempre gosto de mostrar esse trabalho, até para reforçar para vocês a importância de colaboração, tá bom? Conforme vocês vão se tornando aí, se formando, né, pesquisadores, né, amanhã ou depois podem ser pesquisadores aí, tanto no instituto de pesquisa, no centro de P&D de uma empresa e também, né, pesquisador e professor numa universidade, é colaborar, gente. Fazer colaboração, sabe, com outros grupos, com outros professores, com outros pesquisadores é extremamente importante, tá? Não é só no sentido de você multiplicar a sua produção científica. É no sentido de somar esforços mesmo, porque ninguém de nós, né, a gente se especializa tanto, ninguém de nós é especialista em tudo, né? Eu especializei muito em microscopia eletrônica de transmissão, principalmente,
e pelo lado do material eu fui bastante para ligas beta de titânio, e no mestrado e doutorado eu tenho um histórico de ligas amorfas, nanocristalinas de alumínio e de ferro, né? Mas as colaborações me permitiram estudar várias outras classes de material, né, através da microscopia eletrônica de transmissão. E que materiais são esses? Materiais que eu fiz colaborações com outros professores, com outros grupos de pesquisa, tá bom? Então, eu acho que esse resultado aí, né, desse trabalho que eu fiz com o professor Peter, na época que ele era mestrando no PPG-100, e eu trabalhava com microscopia eletrônica no síntoma. Para mim foi um ótimo exemplo e me despertou, assim, essa questão de, né, assim, do poder de você colaborar também com outros grupos, mesmo quando vocês estão fazendo doutorado, sabe? Os orientadores que me perdoem, tá? Eles não estão vendo isso, mas está gravado aqui, tá? Mas é extremamente sadio vocês terem contato com outros pesquisadores, outros professores, e tentar fazer algum trabalho em conjunto, principalmente aquele trabalho que vai agregar para o seu mestrado, para o seu doutorado, né? Não vai colaborar com outro professor para fazer um trabalho que não tem nada a ver com o seu. Aí o orientador vai ficar muito chateado, né? Mas você somar o esforço de uma especialidade de outro pesquisador e trazer isso para o seu trabalho é extremamente sadio e positivo, tá? Então, ó, isso aqui era uma liga quase cristalina, né? Que o Peter estava pesquisando, e aí ele desconfiava que tinha quase cristais. Então, uma imagem aí de baixa magnificação, né, mostra que tem realmente os quase cristais, que são essas partículas quase esféricas aqui, de mais ou menos 1 micron, né? E aí a gente fez através da difração de elétrons aqui no C, na imagem C, comprovando realmente que é, né, um quase cristal. Aí depois, só como exemplo, ó, eu fiz imagem de alta resolução também, que tem um microscópio de 300 kV lá no síncrotron, né? E é bom para fazer imagem de alta resolução. Então, se vocês pegarem, ó, não sei se vocês estão vendo que tem uma caixinha pontilhada aqui, pequena, desculpa, uma caixinha pontilhada aqui, ó, pequena, e que ela mostra, ó, as posições atômicas aqui, né, do quase cristal. E aí eu fiz a transformada de Fourier dessa imagem. Então, qual é a correlação que vocês veem da imagem de alta resolução desse quadradinho, da transformada de Fourier, né, e a difração de elétrons que eu mostro aqui? Quem saberia me dizer? Qual é a correlação entre essas três imagens, vamos dizer assim? Tem alguma correlação? Talvez a primeira pergunta. Vou colocar de novo. A difração de elétrons, tá? Só uma abertura de área selecionada, né, num quase cristal, numa orientação específica. Depois, uma seção aqui da imagem de alta resolução, e depois a transformada de Fourier dessa imagem de alta resolução. Qual é a correlação entre elas? Quem dá mais? A simetria, a Juliana falou. E essa simetria é o que, Juliana? Igual? Parecida? O que você acha? Diferente? É igual, gente. É exatamente... Essas três imagens são exatamente a mesma coisa. Talvez a difração de elétrons, ela está mostrando camadas mais externas ali. Mas se a gente pegar o miolinho da difração de elétrons, tá? Um elemento aqui central da difração de elétrons, a imagem de alta resolução aqui e a transformada de Fourier, é tudo a mesma coisa, porque a estrutura cristalina não é exatamente igual, não é? Eu só estou adquirindo resultados de diferentes maneiras, não é? Mas a difração de elétrons não é um reflexo da estrutura cristalina, né? Então, na imagem de alta resolução, a gente acaba enxergando exatamente um elemento de tudo que está lá, tá? Talvez não vai mostrar tantos detalhes assim quanto a difração de elétrons, tá? Mas a imagem de alta resolução nada mais é do que esse reflexo. Aí depois a gente usou o mapeamento de EDS, né, que são essas imagens aqui ao lado, A, B, C, D, para mapear os precipitados. Então a gente vê que tem precipitados ricos em titânio, né, e precipitados ricos em ferro, que seria o verdinho aqui, né? O verdinho aqui seria o ferro, tá? E o cromo, onde que ele aparece? Ele aparece tanto nos precipitados de titânio, quanto nos precipitados de ferro também, né? Se a gente fosse guiar por esses dois precipitados aqui,
a gente percebe que tem cromo também nos dois, né? Então, o cromo está como substitucional, né, nessas duas fases. E a fase que tem titânio não tem ferro, e a fase que tem ferro não tem titânio, né? Mas parece que a fase que tem ferro foi nucleada até ao redor, né, dessa fase de titânio aí, tá? Então, aqui é só um outro mapeamento, né? Só um outro mapeamento, mostrando aqui também os quase-cristais, né? E a gente percebe que os quase-cristais... Ah, não, desculpa. Eu não sei se esse daqui é o quase-cristal ou se é... Eu acho que é mais o precipitado de ferro mesmo. Mas o quase-cristal, na verdade, era uma mistura de todos eles, tá? Mistura de todos os elementos. Isso aí chama... Tem algumas literaturas que chamam de aproximante, professor. Sim, isso mesmo. São os aproximantes, que tem até umas difrações de elétrons bem complexas, assim, que pode até se assemelhar, né, ao quase-cristal, mas não é, né? Aí eu queria só mostrar como exemplo rápido aqui para vocês, esse aqui que são precipitados, né, são carbonetos em aço microligado, né? Nesse caso aqui, acho que é um microligado ao vanádio e ao molibdênio, se eu não me engano. Então, são as chamadas réplicas metalográficas, né? Você vai lá, pega uma amostra do aço, ataca com metal, os precipitados vão ficar todos, né, destacados, assim, né, na superfície. Aí você deposita um filme de carbono, né, com aquele equipamento que faz o filme de carbono para dar condutividade para a amostra de MEV mesmo, né? Deposita o filme de carbono e aí corrói de novo aqui a matriz de ferro, né, a ferrita. E aí esses precipitados vão ficar todos grudados nesse filme de carbono. E aí você vai lá depois, captura esse filme e quadricula ele em quadradinhos de 2 por 2 milímetros. Aí basta você pegar um desses quadradinhos de 2 por 2 milímetros e colocar em cima de uma gradinha de cobre. Então você vai ter um filme de carbono com a réplica, né, dos precipitados desenhando a microestrutura do aço, tá? Então, a gente consegue assim, ó, tudo em volta aqui ao redor é esse filme de carbono, que é amorfo, né? E aí eu fiz aqui uma nanobeam diffraction, né, desse precipitado aqui, que ele tem mais ou menos 20 nanômetros. Então, pela nanobeam diffraction, a gente percebeu que era uma estrutura de um carboneto de vanádio. Só que a gente não sabia que era essa fase ainda, né? Aí medimos lá as distâncias interplanares, coisa e tal. Desculpa, percebemos que era um carboneto do tipo M4C3, né? Medindo as distâncias interplanares e indexando tudo. Só que a gente não sabia de qual elemento. Aí a gente vai lá e faz um EDS, né? Ele mostra que é muito rico em vanádio, né? O carbono está aqui e molibdênio. Então a gente percebe que ele é majoritariamente um V4C3, mas que tem alguma substituição de molibdênio aí com o vanádio, certo? Então, nesse caso aqui, a gente usou nanobeam diffraction e o EDS no modo TEM mesmo, né? No modo transmissão, focalizou o feixe lá nanométrico no precipitado e coletou o espectro de EDS desse precipitado, certo? Aí aqui tem outra imagem de um precipitado um pouco maior, em torno de 100 nanômetros, tá? E aí fizemos a difração de elétrons, e aí suspeitamos que era o M23C6, né? Só fazia o EDS para confirmar se era cromo mesmo. E depois, o meio do precipitado é maior. Então, pode ser que ele tenha 100 nanômetros de espessura lá no centro, né? Mas a borda do precipitado é sempre mais fina. Então, se vocês repararem, ó, aparece a imagem de alta resolução na borda, né? E no centro a gente já não consegue mais, tá? Então, não pode esquecer que para fazer imagem de alta resolução tem que ser sempre numa região muito fina, aonde só tem como é que fala, o espalhamento, a condição dinâmica, tá? Não a condição cinemática. Então, tem que ser uma região muito fina da amostra, tá? Se começar a ter espalhamentos múltiplos, você já não vai ter mais imagem de alta resolução. Imagem de alta resolução só até onde você tiver o primeiro espalhamento ainda, né, que os elétrons sofrem na interação com a espessura da amostra, tá? Então, imagem de alta resolução sempre em regiões mais finas, de 20 a 30 nanômetros de espessura. Então, aparece aqui a imagem de alta resolução, e fazendo a transformada de Fourier, o que eu tenho comparativamente com a difração de elétrons? Exatamente a mesma figura, não é? Porque, independente de eu fazer difração de elétrons, que é também a transformada de Fourier, não é, da imagem,
eu fazendo a transformada de Fourier da imagem de alta resolução, eu tenho que ter padrões equivalentes, tá? Medir as mesmas distâncias, se tiver na mesma orientação cristalina, ter a mesma figura e medir as mesmas distâncias também, tá? E aí, fazendo lá depois, então, o EDS, nós confirmamos que é baseado no M23C6, cromo, mas que tem substituição de ferro, né, parcial, tá? Bom, eu vou pular um pouquinho essa parte aqui de Spectral Image, porque ele fala algumas coisas aqui do MEV, tá? Aí aqui é um exemplo também, ó, desses mesmos aços microligados. Isso aqui agora é a imagem de STEM, HDF, em baixa magnificação. Vocês acham que dá para ver, assim, mais ou menos o tamanho de grão aí, desse aço? O que vocês acham nessa imagem à esquerda? Dá ou não dá? Não dá? Tem pessoal falando, não estou vendo nada aí, professor. Não sei nem o que você está vendo. Eu acho que não. Não sei. Ó, os precipitados mais fininhos são os intragranulares, entendeu? Que estão dentro do grão. E os precipitados maiores, aqui, esses brancos, que estão mais acesos aqui, ó, eles delimitam o contorno de grão, certo? Então, isso daqui é o contorno de grão, e a gente consegue prever mais ou menos, lógico, né? Que esse aço aqui vai ter um tamanho de grão em torno de 3 a 4 microns, tá? Pela barrinha aqui, ó, de 1 micron. É lógico que a gente está vendo um único grão, mas com imagens de MEV, coisa e tal, a gente confirmou depois que realmente esse era o tamanho de grão do aço. Então, essa imagem de réplica, ela guarda até a informação do contorno de grão, tamanho de grão e etc, tá? Então, a gente percebe que os precipitados do tamanho de grão são maiores, né, mesmo na escala nanométrica, e os precipitados no interior do grão são extremamente finos, ó. E é o que a gente está vendo aqui na imagem à direita. A barrinha é de 200 nanômetros, então tem precipitado aí de 50 nanômetros, né, 20 nanômetros, e a coisa vai ficando assustadora, tá? Então, se vocês ouvirem alguém falando que não tem nanotecnologia em aços, essa pessoa está muito enganada, tá? Porque a gente vai ampliando, esses são os precipitados do contorno de grão, então são um pouco maiores, né, da ordem de 200 nanômetros, outros são mais alongados, né, e bem mais finos. Mas aqueles lá do interior, né, do grão, os intragranulares, né, olha aqui, ó, barrinha de 20 nanômetros, então a gente tem precipitados aí da ordem de 3 a 5 nanômetros, tá? E como identificar, então, esses bichinhos aí? A gente pode fazer, então, o mapeamento de EDS, né? Um mapeamento de EDS só dessa região aqui retangular, e a gente percebe o quê? Que esse precipitado mais alongado aqui, oval, é um precipitado rico em ferro, né? E os dois mais circulares aqui, ou mais esféricos, né? Da ordem de 10 nanômetros ou um pouco menos, que eles são mais ricos em molibdênio, tá? Então, isso aqui é a chamada Spectral Image, né? Ou imagem de mapeamento, né, de EDS, que pode ajudar a identificar precipitados finos assim. E aí depois, em posse desse Spectral Image, a gente vai lá e pode coletar os espectros de EDS dessa região e ver que realmente é um precipitado rico em ferro, não é? E cadê o outro? Na verdade, esse molibdênio aqui deveria ter colocado nióbio, tá? Porque ele é rico em nióbio e molibdênio, tá bom? É rico em nióbio e molibdênio, os dois, certo? E o outro é mais rico em ferro, tá certo? E aqui são mapeamentos de EDS, né? Mapeamentos de EDS também de outras regiões desse aço microligado. Então, a gente percebe que esse precipitado maior aqui central é rico em titânio, nióbio e molibdênio. Tem precipitados pequenininhos que ficam ao redor, que são nióbio e molibdênio, né? E tem alguns específicos que são ricos em cromo, ferro e vanádio. Tá? Então, é nisso que o mapeamento de EDS é muito bom. Casos como esse aqui, que você tem vários precipitados com vários elementos compondo essa liga ou esse aço, e com várias fases diferentes. Então, é o melhor caso para você usar mapeamento de EDS. Quanto mais elementos você tiver, e quanto mais fases diferentes você tiver no material. Então, a gente vê que tem precipitados ricos em cromo e ferro, né?
e outros ricos em vanádio, e também possuem uma certa quantidade de titânio, e alguns muito pequenos, né, específicos, que são mais ricos em titânio somente. Basicamente, só titânio pode ter alguma quantidadezinha de vanádio, certo? Aqui um outro exemplo também, precipitado rico em cromo, ferro e tungstênio. Então, quando você adiciona tungstênio, ele acaba ficando junto com os precipitados de cromo, né? E alguns precipitados são mais específicos de nióbio e molibdênio, e outros apenas carbonetos de titânio, tá? Esse aqui é o último exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês. É um caso muito interessante. É uma ferramenta, né? Então, aqui, Cutting Tool, é uma ferramenta de nitreto de silício, certo? Assim como a gente tem disco de corte de diamante, né? Esses cortes finos que a gente usa, né, na Cutoff, nos laboratórios do DM, lá no LCE, existem também disquinhos assim modernos agora que são de nitreto de silício, tá? Não sei dizer exatamente quais as vantagens dele ou quais materiais que ele cortaria com maior facilidade, tá? Mas existem discos assim. E para usinagem de ferro fundido, se utiliza discos desse material aí, desse nitreto de silício. E isso foi um doutorado de uma aluna que eu colaborei, né, na época que eu trabalhava no Synchrotron também, e ela fez o doutorado dela em conjunto com a Fundição Tupi, que é lá do Sul. E eles perceberam que, aumentando a velocidade de corte desses ferros fundidos, eles aumentaram a velocidade de corte e queriam avaliar como que isso ia influenciar na vida útil da ferramenta. E, aumentando a velocidade de corte, a ferramenta durava mais. Dá para acreditar num negócio desse? Então, eles dizem assim, é o que a indústria mais quer, né? É um milagre, vamos dizer assim, né? Você aumenta a produtividade e a ferramenta dura mais ainda. Então, eles adoraram a hora que eles perceberam isso, né? Lógico que tinha um limite, né? Que você ia aumentando a velocidade de corte e a ferramenta continuava durando mais. Então, eles foram até esse ponto ótimo, mas eles queriam tentar descobrir o que estava acontecendo, né? O porquê disso daí. Então, foram meses tentando preparar uma amostra disso daqui, até que a gente conseguiu mandar uma amostra para o Inmetro para preparar através de FIB, tá? Então, fazendo o mapeamento, né, a gente percebeu que tinha uma camada que ficava depositada bem no fio de corte mesmo, né, bem no fio de corte da ferramenta, né, depositou, então, a gente pode ver aqui onde está localizado o silício e o nitrogênio, confirmando que é a ferramenta mesmo, né. Essa amostra tinha sido depositado ouro para fazer o MEV, por isso que aparece aqui uma camadinha de ouro, né? Foi extraída a amostra de FIB da mesma amostra que foi usada no MEV. E aí a gente percebe que tem uma concentração de enxofre e manganês nessa camada, né? Tem um pouquinho de silício também, que provavelmente é arrancado da ferramenta, né? Conforme ela vai desgastando, mas uma concentração alta de enxofre e manganês, que subentende que tenha formado aí sulfeto de manganês. E também tem uma quantidade de ferro, não é? Que muito provavelmente advém do ferro fundido, e o alumínio aqui que eu tinha falado para vocês, eu não tinha falado ainda, mas na sinterização dessa peça de nitreto de silício tem também uma adição de alumina, né? Para ajudar na sinterização, por isso que apareceu esse alumínio. E vê uma certa quantidade aqui de oxigênio. Então, a gente percebeu que na verdade, acabou formando uma tribocamada, né, nessa superfície aí da ferramenta de corte, composta pelo sulfeto de manganês, que é um material autolubrificante. E, na verdade, é um nanocompósito de sulfeto de manganês, possivelmente com adição também de nanopartículas de óxido de ferro, certo? Nanopartículas de óxido de ferro. Aí a gente não sabe se o silício está na forma, né, pura ou se ele está também na forma de óxido, tá? Mas formou, então, uma camada aí da ordem de 700, 800 nanômetros, né, quase um micron, desse nanocompósito, tá? Então, deu um trabalhão danado para preparar essa amostra, mas depois que preparou por FIB, foi uma maravilha, tá? Então, com essa Spectral Image, a gente pode ir lá e extrair o EDS dessa região, comprovando que é nitrogênio e silício, e o nanocompósito, comprovando que ele é rico em enxofre e manganês, mas tem quantidades, né, de ferro, cromo, silício e oxigênio, certo? Então, foi um trabalho muito interessante isso daí. E para fechar, pessoal,
qual é a diferença básica e principal entre o MEV e o transmissão na hora da gente fazer EDS. Eu devo ter falado em alguma aula isso daí, como que você justifica, né, de fazer EDS, trocar o MEV para fazer EDS no transmissão, tá? Eu vou mostrar esse exemplo. Essa é uma superliga de níquel, tá? Que tem precipitados, né, claros aqui, como vocês podem ver. Então, eles são ricos em algum elemento de número atômico alto, que são imagens de BSE, né? E a gente percebe que são precipitados de nióbio e titânio, tá? Quando a gente faz o ataque químico, ele aparece assim nesse formato de falange, né? Se a gente for observar, aparece os ossos aqui dos dedos, né? Parece esses precipitados na forma de falanges aqui, meio na forma de paralelepípedo, né? E segmentados assim. E aí a gente resolveu fazer um line scan ao longo de um precipitado desse claro aí. Se vocês reparar nessa imagem aqui, a última de baixo que eu estou mostrando aqui, não tem algo assim meio enuviado, assim, dá a impressão que tem uma camada aqui um pouquinho esbranquiçada em volta desse precipitado bem claro. Quando a gente foi para o resultado do line scan, ele mostrou que tem uma concentração bem alta de nióbio, né, no precipitado, e que ao redor dele, que é essa linha de molibdênio aqui, dá a impressão de ter molibdênio também no precipitado, mas que tem um pequeno acréscimo de molibdênio aqui nos arredores, nas adjacências do precipitado. Então, tudo isso foi no MEV. Deixa a gente passar para a transmissão agora. Aí nós pegamos um precipitado de transmissão, dessa mesma característica, né? E aí o resultado foi diferente, tá? Porque nós temos o perfil de composição nesse line scan do nióbio, à esquerda, e o perfil do molibdênio. Então, vê que as porcentagens são diferentes, né? As faixas de composição. E aí a gente chegou à conclusão do quê? Que no precipitado é riquíssimo em nióbio, né? Está lá em 75%, né, de nióbio, certo? Porque a quantificação de carbono ela não é bem feita assim, né? Não é tão precisa, tá bom? Mas só para a gente ter uma ideia, é praticamente só nióbio no precipitado. Qual é a porcentagem de molibdênio no precipitado? Menos de 1%, tá? 0,5% de molibdênio. E a quantidade de molibdênio na liga é algo entre 2% e 2,5%. E aí a gente percebe que na interface, né, que está desenhada, pontilhada aqui, ocorre um acréscimo do molibdênio e realmente ele tem um acúmulo de molibdênio bem adjacente ao precipitado mesmo, até que ele volta à composição normal do molibdênio na matriz, tá bom? Então, qual é a conclusão? Que não tem molibdênio dentro do precipitado. Então, por que nesse gráfico aqui acabou mostrando molibdênio? Por que vocês acham? Quem saberia me dizer? Então, possivelmente. Eu acho que é porque ele está pegando a informação de baixo do precipitado. Devido ao volume da pera de interação. Ele não está pegando molibdênio no MEV do interior do precipitado, mas muito provavelmente daquela camada de molibdênio que tem abaixo do precipitado, certo? Então, esse é o risco da gente fazer EDS no MEV para fases tão pequenas, né? Ou casos como esse, que tem um precipitado e uma camada enriquecida de um outro elemento ao redor. Então, a gente não pode simplesmente confiar no primeiro resultado que a gente vê do EDS no MEV, certo? A gente sempre tem que procurar variar um pouco, né? Procurar outras fases e, se possível, se tiver em dúvida, ir para o transmissão. Tá bom? Agora uma pergunta, né? Relacionada a isso, eu acho que o que eu queria mostrar aqui, por exemplo, já tá bom, tá? Talvez tenha alguma outra coisa aí, mas esse daí é suficiente. Como que eu posso melhorar a resolução do EDS no MEV? Perguntinha básica, mas muito importante. Diminuindo a energia do feixe para ter uma menor perda de interação? Isso melhora, mas um pouquinho. Alguém mais respondeu alguma coisa aí? Quem foi? Você pode repetir a pergunta, por favor? Como que eu posso melhorar a resolução do EDS no MEV? A Ana mencionou um ponto.
vai melhorar, mas vai ter um certo limite aí, né? Porque quanto mais você abaixar a voltagem no MEV, menor vai ficar o sinal do EDS também, né? Então, é um pouco limitado isso daí. Mas vai melhorar, sim. Até um certo ponto vai melhorar. Mas dá para melhorar mais ainda. Como que eu posso tentar fazer isso? Ter uma resolução, sei lá, de 50 nanômetros no EDS e no MEV. Usar a amostra fina no MEV também? Exatamente, Nathan. Muito bem. O que limita a resolução do EDS no MEV é a perda do volume de interação. Porque a gente está usando uma amostra grande, uma amostra bulk. Nada me impede de colocar uma amostra de transmissão dentro do MEV para fazer EDS. E aí, como é que vai ficar a resolução? O que limita é a espessura da amostra. Se eu tenho uma amostra de 100 nanômetros de espessura, talvez eu vá conseguir pegar precipitados de até uns 50 nanômetros no EDS e no MEV. Certo? Então, nesse caso, mais uma vez, você está querendo diminuir aquela dispersão? Aquele ângulo seria isso? A intenção de pegar uma peça mais fina? Diminuir, cortar a pera do volume de interação. Essa é a intenção curta e grossa. Cortar a pera, entendeu? Se na lâmina fina de transmissão a gente corta a pera, se eu levar essa amostra de transmissão para o MEV, a pera continua cortada do mesmo jeito. Então, eu não vou pegar nada que está embaixo, só o que está no volume da amostra, no EDS. Certo? Professor, e por que comumente a gente não faz isso? Porque não quer, Ailana. Mas verdade. aí, se a gente colocasse a amostra do MET no MEV, quando fizesse a análise, não ia pegar o sinal do suporte Então, da amostra? Aí é que está a questão. O Magellan, por exemplo, ele tem um suporte específico para você colocar a amostra de transmissão, entendeu? O Magellan tem. E tinha um cara na época do síncrotron que ele fez um suportezinho, comprou uma barra de grafite e usinou lá, trabalhou com lima e tudo mais, e fez um suportezinho de grafite, que você tinha um suporte de um pouquinho mais de 3 milímetros, né, um pouquinho maior que isso, e tinha um furo no meio, né? Então, todo sinal que for transmitido vai ser absorvido pelo grafite. Sim. E colocou uma tampinha até para ajudar a prender a amostra de transmissão, uma tampinha de grafite também, para prender a amostra de transmissão, porque você pode cobrir a parte lateral, que é mais grossa, né? O importante é a área fina que está ali no meio. Aí colocou essa tampinha e o sinal do EDS retorna, né? Então não vai ter... Se aparecer alguma coisa, vai ser sinal de carbono, mas tudo bem, né? Porque o carbono é fácil de isolar, ele já não quantifica bem mesmo. Mas nesse caso teria que ter um suporte específico, a gente não poderia usar aqueles que normalmente a gente usa. Mas se for uma amostra que não quebra fácil, assim, até numa fita de carbono você pode colocar, tá? O problema vai ser depois tomar muito cuidado para desgrudar depois, se não quebrar a amostra. Sim. Mas o que ele vai pegar no EDS? Carbono de novo, entendeu? Tá. Rudimentar seria fazer com a fita de carbono mesmo. Mas é possível também, tá? Porque você tem que fixar, né? Tem que fixar, você não pode deixar a amostra solta ali também, senão o risco de perder a amostra e chorar depois é muito grande. Exatamente. A gente não quer isso, né? Eu já perdi tanta amostra de transmissão, mas quanto mais a gente faz, mais risco a gente corre, né? Isso não tem jeito, tá? Então, pessoal, se tiver mais alguma coisa, mais alguma pergunta, eu acho que posso até ir finalizando aqui a gravação, né, que já está ficando bem longa também. Eu disponibilizo lá para vocês depois. E um último recado que eu queria dar aí, eu falei já dessa questão de colaboração, tá? Mas um professor da época lá do síncrotron, que era o Daniel Gart, que hoje é professor da física da Unicamp, ele falou um negócio uma vez num curso que eu nunca mais esqueci. E eu acho importante passar esse tipo de recado para vocês enquanto a gente está fazendo a disciplina ainda. Não importa, né, se como engenheiros, mas vocês estão fazendo aí mestrado, doutorado, se especializando, vocês nunca podem perder a capacidade de sonhar e imaginar as coisas, principalmente trabalhando com microscopia eletrônica, tá? Com microscopia eletrônica de transmissão, então, nem se fala. Você tem que botar a imaginação. Não adianta vocês aprenderem essa base aqui
a parte convencional, que o professor Francisco vai mostrar, todas as técnicas acessórias que eu tô né, programando de mostrar para vocês também. Mas chega lá na hora do vamos ver no microscópio, vocês têm que imaginar, idealizar essas análises, entendeu? Como que eu posso caracterizar isso, como que eu posso mostrar isso, que tipo de análise que eu vou combinar. E isso vale não só para fazer análise de microscopia de transmissão, mas tudo que vocês fazem em pesquisa, entendeu? Então, vocês têm que botar realmente a imaginação para funcionar sempre, sempre. Isso é, assim, é o núcleo, né? É a essência de ser pesquisador. É a essência de ser pesquisador. Então, quando eu falo para vocês que vocês podem colaborar, mesmo estando fazendo mestrado, doutorado com um orientador, é porque colaborando com outros pesquisadores, vocês podem ter outras ideias em relação ao seu próprio material, em relação ao processamento que você está adotando para o seu material. Quanto mais vocês aprenderem, mais vocês imaginarem, né, soluções, modificações, adaptações, novas análises, né, fazer uma nova caracterização, uma medida de uma propriedade diferente, isso daí só vai agregar para o trabalho e para a formação de vocês. Então, eu achei muito legal quando o professor Daniel Gart falou isso, e eu gosto de falar isso, principalmente nas disciplinas da pós-graduação. Vocês têm que se imaginar como exploradores, entendeu? A gente não está pegando um mochilão, uma trilha e saindo por aí desbravar, né, uma montanha, uma praia deserta, alguma coisa assim. Mas vocês estão fazendo isso no caminho dos materiais, né? Na trilha dos materiais. E vocês podem ter certeza que o que mais tem por aí são coisas a serem descobertas, não é? Muitas das praias bonitas já foram descobertas aí, mas em relação aos materiais tem muita coisa escondida, principalmente quando a gente vai para a escala nanométrica e assim por diante, tá bom? Então, acho que esse é um recado importante, algumas vezes a gente esquece de falar isso daí. Às vezes é um sonho maluco, sabe, no meio da noite, né, no final de semana, né, agora não está dando tanto para fazer isso, mas saíram lá para tomar uma cerveja com os amigos e coisa e tal, e é aquele sonho, assim, de repente, né, do sábado para domingo, que pode vir uma luz, vir um insight, né, e vocês têm que estar atentos para essas coisas, né, não bobeiem não, porque muitas vezes é dessa imaginação, desse sonho que surgem respostas, assim, inesperadas, né, que não é aquela no estresse do dia a dia, que a gente vai estar tranquilo, calmo para a cabeça, né, pensar essas coisas daí. Tá bom? Então, queria deixar esse recado aí para vocês, espero que vocês não esqueçam disso daí também. Então, eu vou parar a gravação aqui e a gente tentar combinar só essa questão aí de se faz mais um plantão de dúvidas ou não, tá joia? Eu vou parar a gravação aqui, então, pessoal.